Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o CSA contratando aí o Ciel por decorrer dessa temporada. Mais uma opção para centroavante, né? E até fica aquela dúvida se ele vai jogar junto com o Thiago ou não. Além também, né, de um jogador retornando ao clube, mais outros nomes que têm sido especulados no mercado da bola, inclusive de um brasileiro que está livre no mercado, faz uma posição que eu vejo hoje que é um pouco carente, né, no CSA, que seria mais de um meia e um ponta direita, que eu não ficaria surpreso se chegassem mais reforços, até porque antes da demissão e a chegada do Igor, né, a volta dele, melhor dizendo, o próprio Márcio já tinha falado que gostaria de mais reforços para o decorrer da temporada. Então não ficaria surpreso se esse fosse os planos do CSA, ainda para uma longa temporada que tem pela frente, né, uma reta final, mas extremamente decisiva de Copa do Nordeste e principalmente da Série C do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Contei com sua ajuda para chegarmos em 22 mil inscritos. Esse aqui é o nosso próximo objetivo no canal. Então, se você ainda não deixou seu like, se inscreveu, contei com a sua ajuda, combinado? Então, vou deixar essa matéria aqui, ó, antes da demissão do Márcio Fernandes no duelo contra o Itabaiana. Ele tinha dado uma entrevista afirmando justamente isso, né? Pedindo mais reforços para o decorrer da temporada. Então, essa derrota aí foi o pivô para a demissão e a volta do Igor para o seu lugar. E ele comentou o seguinte: ó, tenho certeza que a gente precisa de reforços, pelo menos duas peças, um no sistema defensivo e outro no ofensivo, duas peças que possam chegar e realmente ser essencial. Não adianta a gente contratar por contratar, tem que ser mais um para chegar aqui, né? Isso que eu falei para a diretoria e a gente está buscando. Não é muito fácil, no momento os jogadores que a gente quer estão empregados e é difícil de sair, disse então nessa entrevista pouco antes da sua demissão. E aí então o Ciel, 43 anos de idade, chegando até o final da temporada, essa é a tendência, deixando o Ferroviário, onde foi eliminado, né, no Campeonato Brasileiro da Série D, então não teria mais uma sequência da temporada após a eliminação para o Asa, derrota em casa por 1-0 e fora por 2, então foi eliminado na competição. E é o clube onde ele tem uma identificação muito grande depois de 3 anos consecutivos jogando por lá. Vou deixar os números dele aqui para vocês, deixa eu só ver se está tudo certo. Nesse ano, 13 gols em 28 partidas, pegando números no Brasileirão, que é mais difícil, né? 8 gols em 13 jogos, até que é um desempenho bem interessante. Ano passado, 12 gols em 33 partidas, números bem parecidos, sendo que na Série C, né, ano passado, 7 gols em 17 jogos, está aqui a reta final da Série C. Dá para ver que ele teve um bom desempenho, foi eliminado inclusive, né, logo por Floresta nas oitavas de finais da competição. E 2023, quando ele chega, 23 gols em 40 jogos naquela ocasião também, se não tiver enganado, aí ó, na Série D, 12 gols marcados. Eu acho que é um bom jogador, não vejo que, apesar dos 43 anos, meu Deus, não vai prestar e tal. Eu só fico na dúvida como que vai ficar. O Thiago Marques e eles vão jogar juntos, ou vai ser um reserva, vai ser um complemento, mesmo que chega, né, para um dos dois ficar no banco, pelo menos você vai ter uma boa opção no banco de reservas. Além do mais, antes dele ir para o Ferroviário, né, jogar Série C e Série D, ele tinha ido bem pela Tombense naquela Série B de 2022, onde ele marcou 10 gols em 29 jogos, que até me surpreendeu, né, porque ele já estava chegando nos 40 anos, né, e fez 11 gols no ano pelo Sampaio Corrêa em 2021. 9 gols também naquela Série B, então tem essa característica, né, de ser um grande goleador, já passou por vários clubes, o principal aqui no Brasil ficou conhecido pelo Ceará, onde já teve 2 passagens, e alguns clubes do interior, como por exemplo Caucaia, o próprio Asa, e lá no futebol dos Emirados, onde jogou por mais de 5 anos. Como eu falei, apesar da idade, ainda acho que é uma boa opção mais para dentro da área, né? Eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, do ano passado na Série C, tá aqui, ó. Até que, pelo mapa aqui, até que tem uma participação melhor do que eu imaginava, até porque não é um atacante gigante, né? Tem 1,79 m e já fez muito essa função de meia, por exemplo, na sua carreira. Deixa eu ver se eu pego aqui o desempenho dele na Série B, tanto em 2022 quanto também em 2021. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Ciel nos comentários. Valeu a pena essa investida? Você acha que não? Tá todo o espaço para comentários aberto aqui para vocês. Bora falar de mais um reforço, né? Se é que podemos dizer assim, que é o Eduardo Biazos, acho que essa é a pronúncia dele, voltando aí de empréstimo depois da Portuguesa, né? Uma passagem. Tanto que, se vocês forem ver, o Márcio Fernandes havia falado que precisava de um reforço para o setor defensivo. Eu acho que, apesar da passagem que ele teve no ano passado, nesse ano não ter sido tão convincente, ele fez um bom desempenho pela Portuguesa nesse ano, somando o Campeonato Paulista, onde ele fez 8 jogos, foi titular e titular absoluto na Série D. Foram
23 partidas. Nenhum gol marcado, mas com um zagueiro totalmente compreensivo, né? Portuguesa que foi eliminado nos pênaltis, depois de derrota contra o Misto fora e vitória em casa, acabou sendo eliminado então bem precoce. Eu até imaginava que a SAF, né, o Portuguesa, o Santa Cruz, ambos iriam subir, mas nem tudo é tão certo assim no futebol. Série D, Série C, cara, é muito difícil, né? Até você chegar numa Série B ali, que ainda não é fácil, né? É um caminho bem distante. O Eduardo foi bem, o que é um ponto positivo, porque ele tem vínculo, né, com o CSA e tudo mais. Já teve passagem anteriormente pelo Grêmio Prudente e pelo São Bernardo, onde foi razoavelmente bem. No ano passado somou 31 jogos pelo CSA, inclusive sendo titular. Então, sinceramente, eu acho que pode ser um bom retorno e um bom acréscimo para o decorrer dessa temporada. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui sobre a volta do Eduardo depois dessa disputa, então, para a Série D. E aí, lembrando, né, ele pertence à própria Portuguesa, vai ter esse empréstimo ao CSA, que tem uma opção também de compra estabelecido no contrato. A tendência é que ele possa voltar no ano que vem para disputar novamente o Campeonato Paulista pela equipe da Portuguesa. Enfim, acho que é uma boa, né? Já tem uma identificação com a torcida, apesar desse empréstimo aí nesse ano, né, não jogar a Série D ao invés da Série C. Vejo que ele e o Betão na zaga, por exemplo, seria uma baita dupla. Enfim, você concorda comigo ou não? Pode comentar aqui embaixo também. E para finalizar, ter o nome aqui que está livre no mercado, não é nossa, tem procura oficial ou, por exemplo, vai ser contratado, e sim uma sugestão, né, que é o meio-campista Paulinho, de 31 anos de idade, que, para falar a verdade, profissionalmente nunca jogou aqui no Brasil, apenas na base lá do Bahia em 2012, né, 2011, então tem muito tempo mesmo. Terminou o contrato dele com a equipe lá dos Emirados, onde ele ficou 2 anos, Al-Batea, acho que é esse o nome da equipe, onde ele teve um desempenho razoável nessa última temporada, 14 jogos, 1 gol e 2 assistências. Jogou também muito tempo no Shanghai Port, no Shenzhen, em alguns clubes lá do futebol chinês, onde foi comprado em 2021 por quase 22 milhões de reais, né? Então ele tinha um valor bem alto de mercado naquela época. Eu conheço bastante ele por conta do FIFA, né? Então acaba que eu já acostumei de ver ele lá no FIFA e tal, principalmente no Portimonense do futebol português. Eu pensava que ele tinha jogado há pouco tempo, né, no Portimonense, mas não, eu que estou ficando velho mesmo. Foi em 2017 até 2020, né? Antes dele ter sido comprado pelo Porto por 3 milhões e depois do destaque dele pela Portimonense, foi vendido, né, por 3 milhões e 900 euros, né, para o Shanghai Port lá da China. Então, para você ter uma noção, nos últimos anos dele do futebol português, você pega ali, né, uma média sempre de quase 30 jogos por ano e 12 participações em gols na primeira divisão do futebol português. Agora está livre no mercado. Eu acho ainda que ele teria mercado, né, no futebol português, talvez não no Portimonense, mas em algum clube menor de lá. Então, Vizela, Santa Clara, o Paços de Ferreira, enfim, acho que sim. Mas uma volta dele para o Brasil vejo com bons olhos também. Tá aqui o desempenho dele lá na Arábia Saudita desse ano, 11 jogos, 7 como titular. No ano passado, na temporada passada, né, 21 jogos, 17 como titular, 4 gols e mais 5 assistências. Pode jogar de meia e ponta esquerda, ponta direita, cobra muito bem escanteio, né, ele é canhoto. Então eu acho que é uma boa alternativa que está à disposição aí do mercado. Se vocês quiserem, eu posso até trazer uma lista aqui depois com alguns nomes que estão livres, né, que poderiam ser uma boa, até porque a janela ainda vai até o mês de setembro e esses jogadores que já estavam livres podem ser registrados tranquilamente. Tudo bem, né? Até o final de setembro, outubro, ele já vai estar a reta final de temporada para os clubes da Série C e tudo mais, mas ainda assim deve haver contratações para o CSA no decorrer dessa temporada. Você gostou da chegada do Ciel? Você ainda concorda que precisa de mais reforços para o sistema defensivo com essa volta, né, do Eduardo aí para o sistema defensivo? Você acha que já está resolvido ou iria atrás de mais reforços? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe no canal para vocês. E nos vemos numa próxima. Valeu, galera!